Graça e paz de Nosso Senhor a todos. Quero convidá-los a, juntamente comigo, ler o que nos diz o texto sagrado, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, nos versos 1 a 7. Deuteronômio, capítulo 6, versos 1 a 7. Peço que acompanhem comigo o que diz o texto sagrado. Assim nos fala o Senhor. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos, que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute Israel e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que emana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos e delas falará, quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Oremos. Deus poderoso, Deus querido, nós te exaltamos nesse dia. Clamamos que a tua graça mais uma vez se renove sobre nossas vidas e que sejamos abençoados pela tua palavra. Honra o teu nome neste momento, honra ao Senhor. Honra-o, ó Deus, através da exposição do que iremos falar. Honra-o através da bênção que o Senhor derramará sobre todos os que neste momento te escutam. Nos guarda e exalta ao teu nome, é o que eu te peço, no santo nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, há alguns anos eu li um livro que mudou e muito a perspectiva que eu tinha acerca do papel que Deus deu a todo homem nesta terra. Independente de seu chamado para render-se a Ele ou não, todos os homens, e também poderíamos incluir nisso as mulheres, receberam de Deus uma incumbência. A incumbência que é indelegável. A incumbência de sermos pais. A incumbência de sermos mães. Neste livro, os autores habilmente trabalham muitos princípios que a Bíblia traz acerca do que significa desempenhar a paternidade e, como consequência, a maternidade em nossos dias. Com uma habilidade muito interessante, eles nos instruem acerca da palavra de Deus e como Deus deseja que cumpramos o papel que Ele reservou para todo homem e para toda mulher nascidos neste século. É bem verdade que nós temos vivido tempos tenebrosos. Nós temos vivido tempos em que as pessoas, homens e mulheres, eles têm abandonado o chamado que receberam de Deus. Têm deixado de lado essa incumbência e muitas vezes têm entregue seus filhos à TV,
à internet, aos games e a várias outras situações. E o mais grave de tudo isso é que esse relacionamento, pais e filhos, muitas vezes reflete o relacionamento de nossos filhos com o nosso Deus, com o nosso Pai. A maneira com que os nossos filhos olham para o relacionamento que têm conosco faz com que eles assemelhem o seu relacionamento com Deus. Norman Wakefield, ele afirma que é muito comum crianças e adolescentes pensarem que Deus as valoriza na mesma medida, na mesma proporção que seus pais as valorizam. Para crianças e adolescentes, se um pai é amoroso, companheiro, cuidadoso, eles tendem a pensar que Deus é amoroso, companheiro, carinhoso. Porém, se seus pais são ausentes, frios, indiferentes, ocupados com coisas mais importantes, provavelmente eles acharão que Deus é de igual forma. Verão a Deus como um Deus alheio às suas necessidades, como um Deus que não tem interesse por eles como indivíduos. Hoje em dia, em meio a tantas trevas, crianças, adolescentes têm crescido, tornando-se adultos, tornando-se pais e mães que não sabem o que é ser pai e mãe. Meus irmãos, que responsabilidade a nossa. Que tremenda responsabilidade essa de sermos chamados por Deus para sermos pais e mães. Porém, hoje eu gostaria de me reservar ao direito de falar mais diretamente com os pais. Porém, claramente esse conselho também pode ser dado a todas as mães e a todos os futuros pais e futuras mães. O texto que nós lemos no início de nossa meditação, ele nos mostra a vontade de Deus para o seu povo. Nos versos 1 a 5 de Deuteronômio 6, nós encontramos o Senhor admoestando o seu povo quanto à necessidade de serem obedientes e cumprirem todos os juízos e os estatutos que Deus lhes tem oferecido. Entretanto, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o que nós encontramos lá no versículo 6 do capítulo 6 de Deuteronômio. Lá nós lemos as seguintes palavras: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Tudo aquilo que nós escutamos, tudo aquilo que nós aprendemos acerca de Deus, tudo aquilo que nós lemos em sua palavra, tudo aquilo que nós acompanhamos através das pregações que são ministradas na nossa igreja, elas devem ser guardadas em um endereço certo. Elas devem ser guardadas em nosso coração. Mas elas não devem ser guardadas em nosso coração unicamente para serem protegidas, mas elas devem ser guardadas em nosso coração e devem ser colocadas em práticas. Elas devem ser aplicadas em nossa vida. E a cada dia nós somos chamados a refletir mais e mais a graça de Deus em nós. Se esse texto terminasse aqui, nós já teríamos tremendas lições para aplicar em nossa vida, mas o texto aqui não para. Nós temos o verso 7.
E o verso 7 nos diz: Você as inculcará a seus filhos, e delas falarás, quando estiver sentado em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. E vários outros ensinos se observam nos versos seguintes. Mas o que essa palavra quer dizer quando ela fala que devemos ensinar quando estamos assentados ou quando estamos andando? Quando estamos deitados ou quando estamos nos levantando? Esse texto está nos dizendo que esses fundamentos, essas práticas, esses estatutos, elas devem ser ensinados a nossos filhos em todo o tempo, em todo momento. Porém, não há como ensinar aos nossos filhos se nós não tivermos relacionamento com nossos filhos. É nossa obrigação replicar os estatutos, os juízos e principalmente o amor de Deus em nossos filhos. Tenhamos em mente o seguinte: se desejamos obedecer a Deus, se desejamos cumprir o chamado de Deus, precisamos compreender que o maior campo missionário é a nossa casa. Os mais necessitados do Evangelho são nossos filhos. Se você, assim como eu, anseia em refletir a glória do Pai no mundo, inicie trazendo luz para a vida dos seus filhos. Sempre digo isso aos irmãos da minha comunidade. Nós não somos responsáveis pela conversão dos nossos filhos, mas nós somos responsáveis por mostrar-lhes o caminho da salvação. E a única maneira de fazermos isso é se desempenharmos um bom papel como pais e mães. A única maneira de fazermos isso é se desempenharmos bons papéis, papéis de pais eficientes. E como falei anteriormente, a única maneira de sermos eficientes neste papel é aprender com o nosso Pai Celestial. As qualidades paternas, elas são vistas no Senhor através da sua palavra. Elas são vistas através das atitudes que Deus teve com o seu povo durante séculos de história. E estas qualidades são aquelas que o Senhor deseja encontrar nos cristãos de hoje. Este perfil, ele é extremamente útil para que possamos compreender qual o desejo de Deus para a nossa vida. Qual o chamado de Deus para a nossa vida. No livro dos Salmos, nós encontramos uma certa ênfase nisso, de forma que alguns estudiosos a chamam de teologia paterna de Deus. Aqui, nós encontramos como Deus, o Pai, cuidou do seu filho. Mais especificamente, como Deus, o Pai, cuidou do seu filho Davi. E no decorrer desta ministração, eu gostaria de destacar alguns atributos de Deus como guia valioso para que nos tornemos pais eficientes, pais segundo a vontade de Deus. E o primeiro atributo que eu gostaria de destacar de um pai eficiente é que um pai, ele deve ser um refúgio para seus filhos. Este é o primeiro atributo da teologia paterna.
Pai é alguém que para o seu filho é refúgio. Pai é alguém com quem o seu filho pode contar. Pai é alguém para quem o seu filho pode correr nos momentos de angústia, nos momentos de luta. E uma das maneiras mais comuns de Davi descrever a sua relação com Deus. Observe o que ele fala lá no Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? No Salmo 3:3 ele diz: Tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, é o que exalta a minha cabeça. No Salmo 61, verso 3 e 4, ele diz: Pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra inimigos. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Meus irmãos, o que isso significa para nós como pais? Isso sugere que pai é alguém que está sempre à disposição do seu filho. Pai é alguém que é refúgio quando eles necessitam. Pai é alguém que é facilmente acessível nos momentos de dificuldades. É alguém em que livremente o filho pode procurar para obter proteção, para obter descanso frente às dificuldades que está enfrentando. A verdade é que se passarmos pouco tempo de qualidade com nossos filhos, ou se formos rudes, sarcásticos, indiferentes às suas necessidades, sempre que eles se achegam a nós, eles não irão mais nos considerar como um lugar de refúgio e buscarão outros para ocuparem esse lugar. Buscarão outros para desempenhar este papel. Outros que muitas vezes não estão preocupados com a alma deles. Outros que muitas vezes não estão preocupados nem mesmo com eles. O pior de tudo é que na vida de nossos filhos nós seremos contados como a última opção a ser buscada, como o último lugar em que eles esperam ter cuidado deles. E não é isso o que nós temos aprendido. Não é isso que pelo menos eu, em minha pouca experiência de vida, tenho experimentado do meu Pai Celeste. O Pai Celeste é alguém que sempre está pronto, de braços abertos, esperando para me receber. Meu querido, como tem sido o seu relacionamento com seu filho? Filho, como tem sido o seu relacionamento com seu pai? É nosso dever, como cristãos, buscarmos ser refúgio para nossos filhos. Buscarmos ser lugar seguro para nossos filhos. Em Deus nós nos sentimos seguros. Isso deve ser visto em nosso relacionamento com nossos filhos. Um segundo atributo que nós encontramos na teologia paterna é a que diz que o pai, ele deve ser um amigo, um sustentador para o seu filho. Um verdadeiro amigo é aquele que sempre está presente, é aquele que sempre encontra tempo para ouvir as lamúrias, as reclamações, as necessidades. Ele sempre está presente nos momentos de alegria, nos momentos de felicidade, mas principalmente
Ele está presente nos momentos de luta e dificuldade. E esse é, sem sombra de dúvidas, um dos atributos que mais temos perdido nessa modernidade em que vivemos. Devido à ocupação, devido à correria, quem sabe querendo suprir a necessidade de nossas casas, a necessidade material de nossa casa. Nós temos tido pouco tempo para sermos amigos de nossos filhos. E em alguns casos, nós temos nos tornado inimigos deles, porque queremos fazer com que todas as necessidades deles sejam supridas com bens materiais. Meus irmãos, nós não fomos chamados para dar tudo o que nossos filhos querem, mas nós somos chamados por Deus para oferecer a eles o que eles necessitam. E o que nossos filhos mais necessitam são de amigos que lhes digam a verdade, são de amigos que lhes sustentem nos momentos de luta e de dor, e eles não encontrarão isso fora da sua família. Eles não encontrarão isso fora de um sadio relacionamento de pai e mãe. Se você abandonar o seu filho à sua própria sorte, você estará condenando ele a uma vida de tristeza e de sofrimento. Este, meus irmãos, é um dos atributos que é identificado por Davi em seu relacionamento com o pai, quando ele diz: de manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. O Pai amoroso, ele participa alegremente da vida do filho. Ele não outorga essa responsabilidade a outros. Ou ele não abre mão desta responsabilidade, entregando a outros. Como um amigo, o pai está disposto a chorar com ele, está disposto a se alegrar com ele, está disposto a aconselhá-lo, está disposto a chamá-lo à razão. Em cada área da vida, grande ou pequena, nossos filhos necessitam de pais que lhes deem força e que lhes corrijam em cada nova descoberta. Um amigo verdadeiro não é aquele que nos diz o que queremos ouvir. Um amigo verdadeiro é aquele que nos diz o que precisamos ouvir. E dificilmente nossos filhos encontrarão isso, principalmente na sua infância, principalmente na sua adolescência. É nosso dever cumprir este papel. É nosso dever estar com ele e sermos amigos e sustentadores de nossos filhos. O terceiro atributo que forma o perfil de um pai eficiente é que o pai, ele deve ser um companheiro presente na vida dos seus filhos. Este é outro atributo. O pai, ele deve ser um companheiro alegre. Davi orou: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. O pai é alguém próximo. Nossos filhos necessitam saber que há alguém que os ama, que há alguém que se preocupa com eles,
que é alguém que gosta de estar com eles, que é alguém que sente prazer em dar-lhes carinho, em dar-lhes afago, em dividir com eles as alegrias das novas descobertas, em dividir com eles as alegrias do novo aprendizado, que tem prazer de estar e de sair com eles, que tem prazer de fazer-se presente em suas vidas. Seja alguém assim na vida do seu filho. Seja alguém assim na vida daquele que você ama. Foi assim que Davi se sentiu quando disse: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus Filho, vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, pois um dia nos teus átrios valem mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Um pai que é um companheiro presente, ele moldará a vida do filho. Ele ensinará o que realmente satisfaz a alma do seu filho. A presença, ela deve ser uma presença companheira de envolvimento e prazer, para que o filho tenha prazer de estar com o seu pai, de dividir momentos com seus pais. O quarto atributo que forma o perfil de um pai eficiente é que um pai eficiente, ele é um conselheiro, ele é um guia para seus filhos. O livro dos Salmos nos descreve o Pai Santo como conselheiro e guia. Em todas as idades, nós enfrentamos problemas, conflitos, decisões. A quem você procura hoje? Quem é aquela pessoa que você busca em momentos de dificuldades? Agora me responda outra pergunta. Quem você quer que seja a pessoa que seus filhos procurarão em tempos de necessidade? Bem, em tempos de necessidade, a Bíblia nos orienta a dobrar nossos joelhos e buscar a nosso Pai que está nos céus. Ele é o nosso maior conselheiro. Ele é o nosso guia. E nós precisamos ser assim para com nossos filhos. Nossas crianças, elas estão sendo bombardeadas com conceitos diabólicos, com discursos anti-família. Seja na escola, nas redes sociais, nos videogames, na TV. Nós vivemos uma época em que abrir mão de nossos deveres como pai é igual a condenar a alma dos nossos filhos ao inferno. Em meio a tudo isso, nós pais devemos ser os primeiros a quem nossos filhos devem recorrer quando necessitam ouvir algo, quando necessitam tomar decisões. Mais uma vez, o exemplo de Davi é importante neste caso, pois Davi nos diz: inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Um dos aspectos mais importantes na orientação do pai é dar aos filhos orientação espiritual. Mais uma vez cito Norman Wakefield, que ele afirma:
Os filhos têm o direito de ver no Pai a imagem emergente de Jesus Cristo. Eles devem observar em nossas vidas fé segura na fidelidade de Deus. Como eles crerão em Deus se seus pais não demonstram essa crença? Como eles confiarão em Deus se seus pais não aparentam confiar nele? Como pais, nós devemos ter um forte interesse em prover o alimento espiritual de nossos filhos. Nós precisamos fazer parte ativa em conduzir os nossos filhos ao amor pela leitura da Bíblia, ao amor pela oração, ao amor pela comunhão na igreja. Se nós abrimos mão da comunhão na igreja por qualquer coisa, como nossos filhos se sentirão no futuro? Se nós abrimos mão do momento de oração por qualquer coisa, como nossos filhos se envolverão em oração? Se nós abrimos mão da leitura da Bíblia por qualquer coisa, como nossos filhos terão prazer em ler as Escrituras? Nós somos o reflexo do amor de Deus pelos nossos filhos. Nós somos chamados por Deus a sermos conselheiros, a sermos guias, a mostrar o caminho pelo qual eles devem andar. E acima de tudo, nós somos responsabilizados por Deus a servirmos de régua de disciplina na vida de nossos filhos. Em Hebreus 12:6, a palavra nos diz: o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Muitas vezes, nós associamos disciplina de modo negativo. Nós associamos disciplina como ver ou como sofrer castigo. Não é incomum ver pais se negando a disciplinarem seus filhos por uma má compreensão do termo. Disciplinar não é açoitar, não é bater, não é castigar apenas. Disciplinar é orientar, é educar, é supervisionar as escolhas dos nossos filhos, fazendo com que suas decisões sejam tomadas à luz da palavra de Deus, orientando, corrigindo, dizendo o que devem fazer. Mas se for o caso, não podemos nos negar a corrigi-los de forma mais ríspida. Pois é assim que Deus faz conosco. Deus nos diz o caminho pelo qual nós devemos andar. Ele nos orienta a caminharmos por este lugar. Mas se teimarmos em andar no sentido contrário, o Senhor fará uso da disciplina mais rígida para nos colocar no caminho correto. Foi para isso que Deus nos chamou, para sermos guias aos nossos filhos. O quinto atributo que nós podemos encontrar no perfil de um pai eficiente é que ele é um pai confiável. O maior desejo de uma criança é ser liderada, é ter limites. Não sou eu que afirmo isso, mas James Dobson, um grande terapeuta familiar cristão e estudioso do comportamento das crianças, ele afirma: as crianças desejam saber quão valentes são seus líderes. Essa valentia gera nas crianças confiança. Confiança de que se o pai disser não, é não.
Confiança de que se o pai disser sim, é sim. A firmeza de um pai e de uma mãe em impor limites aos seus filhos fará com que seus filhos confiem ainda mais nos seus pais. Se um pai cumpre as ameaças, ele vai confiar nos seus pais. Se um pai cumpre as promessas, os filhos irão confiar nos seus pais. Os nossos filhos, eles devem ter a certeza de que de que você, somos pais confiáveis, somos pais consistentes. O pai que se compromete a ser digno de confiança proporcionará um ambiente estável e seguro para os seus filhos. É isso que nós encontramos na figura de nosso Deus. Ele diz que nenhum ai, nada passará sem que tudo se cumpra. As bênçãos e as ameaças. O nosso Deus é um Deus confiável. E nós, para servi-lo de forma correta, precisamos também ser pais confiáveis. Por fim, um pai eficiente é um pai perdoador. Este é o último atributo que nós poderíamos incluir no perfil de um pai eficiente. Para Davi, um pai é tardio em irar-se e grande em clemência. Como é abençoada a criança cujo pai é paciente para com seus pecados. Como é abençoada a criança cujo pai está pronto a perdoar e que não tem os fracassos do seu filho como um chicote na sua frente, mas que procura perdoá-lo e pelo seu perdão instruí-lo a buscar ainda mais. Meus queridos, nós somos chamados a sermos pais segundo o coração de Deus. Nós não somos chamados a querer que nossos filhos vivam as nossas vidas. Mas nós somos chamados a orientar os nossos filhos a viverem uma vida de acordo com a vontade de Deus. Nós somos chamados a sermos exemplos para nossos filhos, refletindo o Deus a quem servimos e ensinando a eles que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós. Um pai eficiente é aquele que é capaz de dar o que lhe é mais importante em benefício dos seus filhos. Foi isso que o nosso Pai fez ao nos dar Cristo. Então dê o melhor de sua vida para seus filhos. Eu não falo de dinheiro, eu não falo de presentes. Eu falo de você. Que os nossos filhos se lembrem de seus pais como servos do Senhor, que os amaram de tal maneira que deram aquilo que de mais precioso eles tinham, para que eles conhecessem e vivessem de acordo com a palavra de Deus. Que o Senhor aplique em nossos corações essa palavra e nos ensine a como sermos pais eficientes na vida de nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém.